Em 2028, falando muito de 28, né, desde ontem, a Câmara de Teresina, que hoje tem 29 vereadores, terá quantos em 28? 31, né? Vai aumentar. É para 31, né? 31 vereadores. Já foi aprovado. Na verdade, o aumento da população já poderia ser nessa legislatura, mas não houve essa atualização. Aí precisa ter, acho que tem uma lei para isso. Olha, já há a informação, eu apurei, de que foi aprovado no final do ano passado. Porque precisa passar de uma legislatura para outra. Entendi. Para poder ter aplicação. Então, já está valendo. Foi naquele pacotão de final de ano. Passou na Câmara. 31 vereadores. E aí você imagina, hoje são 29, são mais 2. Teresina tem 904 mil habitantes pelo IBGE 2024. E aí passou de 900 mil, já permite ter 31 parlamentares, 31 vereadores. Então você vê que a Assembleia vai perder vagas, é o que está posto hoje. Ainda há uma esperança com uma votação do veto do presidente Lula na Câmara e no Senado, mas é muito difícil a reversão, a bancada anda pessimista e a Câmara vai aumentar para 31 vereadores. Precisamos de 31 parlamentares? Essa é a pergunta. Agora, dentro desse cenário, com esse número de vagas, já se começam a definir as estratégias. Marta Santos é que conta para a gente. Isso, Ananias. Eu apurei hoje com o vereador Venâncio Cardoso, que ontem se reuniu com outros vereadores. Vereador Luiz André, o Daniel Carvalho. Olha a foto aí. Juca Alves está aí. E o vereador Zé Neto. Um encontro aí que reuniu nomes de diversas siglas, né? PL, PRD, MDB e PT. O vereador me contou que essa reunião já foi para começar os alinhamentos para as chapas de 2028. Eles querem repetir a estratégia que vai ser utilizada pelos deputados na eleição agora de 2026, da manutenção somente das chaponas, né? As chapinhas seriam descartadas para a eleição de 28, onde se concentrariam esses vereadores que fazem parte de outros partidos menores hoje, como é o caso do PL, do PRD, aqui na capital. Eles iriam ou para o MDB ou para o Partido dos Trabalhadores. A informação que eu tive foi de que o próprio Venâncio poderia sair do PT e ir para o MDB. Eu perguntei para ele sobre isso. Ele disse que ainda não há nenhuma definição nesse sentido. O que há é que os nomes ali, como Luiz André, como o Juca, que hoje está no PRD, esses sim devem mudar para uma das duas siglas e não continuar onde estão hoje. Só que, claro, ainda está um pouco distante, muita coisa ainda tem para se resolver, mas esse encontro de ontem foi sim para tratar dessa estratégia que eles querem utilizar na eleição de 2028. Repetir o que foi coordenado pelo governador Rafael para 26, que é a exclusão das chamadas chapinhas. Põe aqui para a gente a foto, E temos a fala dele também, do Venâncio. A fala do Venâncio, mas vamos detalhar aqui a foto. Você está vendo aqui, Venâncio Cardoso, vereador reeleito do PT, Zé Neto, vereador de primeiro mandato do PSD de Dado, o Juca Alves, vereador de primeiro mandato do PRD, o filho da Ana Paula... MDB. Daniel Carvalho, do MDB, obrigado, e o Luiz André, vereador reeleito do PL. Esse grupo de 5 vereadores, a apuração da Marta, estarão juntos, não é? Na eleição de 2028, na busca da reeleição. Além disso, estão apontando que hoje PT, PSD, PRD, MDB, PL, cada um é de um, né? Cada um é de um partido. Ficarão juntos... O Zé Neto é MDB, né? Não? PSD, não? MDB. MDB. Fusão, MDB. Desculpa. É porque ele, como ele é o vereador do Jorgiano, a gente confunde. Mas obrigado, Marta. Ele é do MDB. Então, hoje, a ideia é concentrar as candidaturas desses 5 nomes em 2 partidos, PT e MDB. É isso, né, Marta? Concentrar no PT e no MDB
Venâncio já está no PT e o Daniel e o Zé Neto já estão no MDB. Então seria o Juca Alves e o Luiz André, que está no PL, que viria para ir, mas é da base do governador Rafael, viria, portanto, para um desses partidos, ou PT ou MDB, em Teresina. Essa é a apuração da Marta Santos. Vamos ver o que foi que disse o vereador Venâncio Cardoso, depois desse encontro de vereadores. Abre aspas. A nossa ideia é repetir para vereador o que vai ser feito para deputado em 2026. Formar apenas 2 chapas. A tendência seria PT e MDB. Viriam vereadores de outros partidos, como Luiz André e o Juca, o vereador Venâncio. A gente vê aí na foto que, de fato, eles estão fechados, Luiz André e Juca, com este grupo. Mariano Ícaro. Primeiro, eu acho inviável, porque aí, em tese, só os vereadores eleitos, grandes, disputariam, né? A exemplo da eleição passada, tivemos, sim, mesmo contra a vontade do governador, a chapinha, que foi o Podemos, elegeu o Carpegiani Gomes. Então, acredito que outras figuras deverão ser candidatos e aí não vão ser só nesses 2 partidos. Outro ponto é que essa eleição de 28 ela vai ser ainda mais disputada e acirrada, porque deve esticar o mandato por 6 anos, não é isso? Vai coincidir a eleição, então vai ser um mandato de 6 anos. Então vai ser muito disputado. Eu não acredito que eles vão se fundir no mesmo partido, não. E acredito que sim, vai ter chapinha, porque é questão de justiça. Não tem como uma pessoa que está fora do mandato, um líder comunitário ou uma liderança menor, disputar em pé de igualdade com alguém que já está no mandato em 2 partidos maiores, como o PT e o MDB, minha opinião. Francis Teixeira. Olha, eu acho uma ideia lastimável, Ananias. Assim como eu tenho minhas críticas à redução no número de chapas, tendo em vista que a representatividade fica cada vez menor. Você não vê ali lideranças comunitárias, você não vê políticos fora do eixo tradicional, tendo sequer a oportunidade de lançar as suas candidaturas. Então, eu acho que é totalmente danoso para a democracia no estado do Piauí. E o que fariam os outros partidos? Partidos como o PSB, partidos como o próprio Podemos, PV, Solidariedade, iriam fechar as portas, porque já não tem candidatos, pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal. E não teria também candidato a vereador de Teresina. Então, é uma ideia que, na matemática, tem a sua lógica. No entanto, quando a gente fala de representatividade, eu acho que é uma ideia lastimável e eu só tenho a lamentar. Mas essa não é a tendência, Cátia? Quando proibiram as coligações, não eram reduzir os partidos, os 30 e tantos partidos que existem no Brasil? Isso não vem acontecendo eleição após eleição? Não estão buscando isso? Vamos dizer assim, a ressaca da reforma, né? A ideia de diminuir partidos não necessariamente é a de diminuir ali a possibilidade de representação. Nesse caso, o que a gente vê ali são as lideranças que já estão consolidadas, que são, entre aspas, donas de partidos, donas de grandes estruturas, se organizando para manter essas estruturas e manter esses espaços, realmente, como o Mariano e o Francis pontuaram, não abrir espaço para novas lideranças. Resta saber se esses partidos, como o Francis citou, o PDT, PSB, o Podemos, né, se esses partidos vão aceitar, se esses líderes vão realmente querer ficar ali como na órbita, né, ficar como coadjuvante dessas lideranças, e aí não tem nenhuma renovação. E é um efeito colateral da reforma que já era calculado e que tem mostrado essa tendência, né, o enxugamento ali, os menores partidos ficando sem fôlego e tendo que essas lideranças se filiar ou apoiar as lideranças que são de partidos grandes, como é no caso do tópico da Marta, o PT e o MDB. E é uma repetição, vamos dizer assim, é uma emulação do que estão pretendendo para a Assembleia. Sim. Né? Do que o vereador até cita. Vamos repetir o que estão fazendo em 26. Então, se der certo na Assembleia, que a ideia é essa ali, bancada 18, se eu não me engano, né, juntando PT e MDB. PT e MDB. Então, maioria expressiva, de hoje 30, mas ficar 26 deputados, né?
Então, realmente a inspiração vem daí. E eu concordo com o Franci. É lamentável porque não abre espaço para a renovação, não deixa que novos nomes possam aparecer. Porque como é que se compete, né? Como o Franci falou, como o Mariano falou. Como é que um líder comunitário, uma professora, né, que tem ali um trabalho, que queira, vai entrar num partido e competir com nomes como já estão aí, que já tem mandato, que já tem estrutura, que tem todo um trabalho, né, consolidado e que tem agora o partido nas mãos, né? Nós já tivemos mostras disso na eleição municipal passada, em que militantes históricos, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, tiveram que deixar a sigla para poder concorrer. Alguns migraram para o PSB de bola, enquanto o PT, nessa estratégia de eleger a maior bancada, abrigou nomes que não possuem qualquer identificação com o partido. Então, caso isso se repita, caso isso aconteça em 28, o que vai se ver é cada vez mais esses partidos descaracterizados, com figuras políticas que nada têm a ver ali com a história do partido, apenas como uma espécie de siglas de aluguel. Bom, vamos aguardar, são 32 candidaturas, né? Porque com 31 vagas é possível escrever 32 candidatos, ficaria 32 no PT, 32 no MDB, 64 candidatos desse grupo político. Essa é a proposta, essa é a ideia. Mas claro que vai haver resistência. Não está tendo resistência agora em 2026. Mas a tendência é que, ao montar essas chapas, esses partidos que resistam, montem com suas próprias forças. E dificuldade para a formação de chapas, né? Porque se hoje os partidos pequenos já têm esse problema, essa dificuldade de encontrar nomes que queiram ali realmente fazer uma campanha séria, uma campanha de verdade, com 30 candidatos, mas se bem que só vai aumentar um, né? Mas a dificuldade para a formação dessas chapas vai continuar, na minha visão, porque ele também tem muita diferença, inclusive financeira, envolvida nisso. Principalmente, na verdade. Tem os fundos de cada partido, né? Agora, quem defende essa tese da concentração das candidaturas em menos partidos, defende que, em outros partidos, quando há a formação da chapinha e há a votação tirando do bolo, que seria desse partido único de candidatura, termina se perdendo os votos, por não eleger parlamentares. É o que é dito, por exemplo, com relação à chapa de federal da eleição passada na base do governo. A chapa do Solidariedade tirou a vaga da base do governo, entregou uma vaga para o Progressistas na oposição. É o que dizem os defensores desse enxugamento das chapas. Vamos aguardar. Essa estratégia é um jogo, está apenas começando, mas 2028 é logo aí. Olha, restaurante Sítio Mirante do Lago, você sabe, é um lugar incrível, cercado de muita natureza.